Eu sou a Carol Eu sou o Davi. e nós estamos aqui no programa Palavra e Família com mais perguntas sobre disciplina. Aqui algumas perguntas que foram enviadas para nós. Qual o papel da disciplina na educação da criança? Disciplina corporal é válida hoje? A partir de que momento começar a disciplinar os filhos? De que forma? Qual o processo de uma disciplina física, de início ao fim? Quem deve disciplinar? Só isso? Só. Muito fácil. Bom, nós esperamos bastante tempo para estabelecer um fundamento bíblico sobre discipulado e agora disciplina dos nossos filhos. Sabemos que é impossível em 1, 2, mesmo 3 ou 4 programas tratar de tantas polêmicas que têm a ver com disciplina corporal, outras técnicas de disciplina. E por causa disso, nós preparamos um documento, um credo, um manifesto. O que nós entendemos à luz das Escrituras sobre isso está em outra plataforma fora do YouTube e você pode acessar pelo nosso site Palavra e Família, que também vai ser projetado para ter muito mais informação. Mas hoje, e para garantir que nós falemos coisa com coisa, nós vamos trabalhar um pouco que tem naquele documento. Eu queria começar lendo um dos textos bíblicos, são vários, que tratam de disciplina. Esse é do livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 5 a 11, que também citam o livro de Provérbios, que é o manual de treinamento doméstico de discipulado e disciplina no lar. Escuta o que diz esse texto de Hebreus capítulo 12. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Essa frase é a chave. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Nós já ilustramos a ideia de disciplina bíblica com aquela ideia da lepra espiritual, ou seja, a falta de disciplina, a falta de uma dor homeopática proporcionada pelos pais, faz com que o filho não tenha uma sensibilidade ao pecado, e os pais têm essa responsabilidade. Mas talvez uma outra ilustração, você vai servir como o nosso bloco de granito, um bloco muito bonito, por sinal. Mas a ideia que nós encontramos na palavra de Deus é que o Espírito Santo é como um escultor mor, par excellence, com muita perícia. Eu vou representar o Espírito que encara a fita o original, Cristo Jesus, cuja imagem o Espírito Santo faz com que todas as coisas que aconteçam na nossa vida cooperem para o bem, ou seja, de sermos conformados à imagem de Cristo Jesus. O Espírito Santo usa a talhadeira chamada pais, também usa cônjuge, colegas, professores, pastores, amigos, para esculpir a imagem de Jesus em nossa vida. Ou seja, uma vez que nesse bloco de granito ou mármore, a pessoa que abraça Jesus como seu único e suficiente Salvador é convertida a Cristo Jesus, a Bíblia diz que a imagem de Cristo Jesus fica impressa nesse bloco.
Só que em tempo o Espírito tem a tarefa de tirar tudo que não parece Jesus. Quando indagado Michelangelo, o grande escultor, sobre como ele conseguia tirar, por exemplo, a imagem do seu grande Davi da pedra, a resposta dele: eu simplesmente tirei tudo que não parecia Davi. O Espírito Santo faz isso, só que esse processo é doloroso. Há advertência, há admoestação, confronto e disciplina de múltiplos tipos que nós encontramos na palavra de Deus, faz com que aos poucos Deus seja glorificado, porque a imagem de Cristo emerge dessa pedra. Essa figura nos ajuda muito como pais a entender o nosso papel de colaborar como talhadeiras com o Espírito e com a palavra, que é o principal instrumento nesse processo. Mas será que a Bíblia diz isso mesmo? Vamos ler alguns dos textos. Nós incluímos esses textos bíblicos quando nós comparamos com o número de textos que tratam o discipulado, a instrução. Realmente, os textos que falam sobre correção e disciplina são muito menos, mas existem, e principalmente no livro de Provérbios. Você poderia ler um texto, inclusive, que foi citado no livro de Hebreus? Sim. Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3 e 24 continua mais um texto dizendo: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Provérbios 19 e 18. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo, ou para matá-lo não levantarás a tua alma. Provérbios 19 diz assim: homem de grande ira tem de sofrer o dano, ou literalmente a multa, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Provérbios 20, 30. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 22, 15. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 29, 15, penúltimo texto, diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, ou seja, a perspectiva do alto para uma vida bem vivida, mas a criança entregue a si mesma ou solta vem a envergonhar a sua mãe. E Provérbios 29, 17 nos dá uma esperança, porque diz assim: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Esse versículo nos oferece muita esperança. Esse tema tão polêmico, nós temos bastante respaldo bíblico para nós, como pais, sabermos que nós temos o dever de disciplinar os nossos filhos. O nosso credo, o nosso manifesto, lista os passos, como isso acontece de início ao fim. Um lugar bem mais apropriado do que aqui no YouTube para explicar tudo isso, e é mais do que nós conseguimos fazer em um programa. Mas vamos resumir. Desses textos bíblicos, alguns princípios que sobressaem também tem no manifesto. Em primeiro lugar, podemos resumir o que aprendemos sobre disciplina à luz do texto bíblico da seguinte maneira. Primeiro, a disciplina é uma expressão de amor. A disciplina tem que ser administrada com diligência e coerência. A disciplina sempre visa restauração e correção, não punição e nunca vingança. A disciplina segue instrução. A
a disciplina deve ser administrada especialmente nos primeiros anos da vida, quando a criança ainda não tem um raciocínio abstrato para associar pecado e consequências, e envolve muitos métodos. A disciplina é necessária por causa da natureza pecaminosa da criança. A disciplina não deve prejudicar a criança e sim ajudá-la. A disciplina pode levar a criança à fé e livrá-la do inferno. Além de uma morte precoce. Sim. A disciplina dá uma vida tranquila e bem-sucedida, tanto para a criança como para os pais. Bom, depois desse resumo dos princípios, ainda paira uma dúvida. Trabalhamos um pouco isso antes, mas talvez você possa ilustrar um pouco mais. Qual é a função dessa dor homeopática que faz com que a criança caia fora do pecado e de perigos na vida? Você poderia nos ajudar a entender isso um pouco melhor? Sim, é natural do ser humano fugir da dor. Então, como pais, nós queremos aliviar tudo quanto é dor que nossos filhos têm. Então, eles têm dor de estômago, dor de dente, dor porque caíram, e nós fazemos de tudo para aliviar essa dor. Porém, essa dor, muitas vezes, é exatamente o que ajuda a ensinar os nossos filhos a andar em caminhos mais seguros. Então, eles caíram, ralaram o joelho porque estavam correndo num lugar perigoso. Isso ensina. Eles estão com dor de barriga porque comeram muita besteira. E isso ajuda a ensinar. E muitas vezes nós, de propósito, levamos nossos filhos a fazerem algumas coisas que doem. Todos nós, a maioria de nós, já levamos os nossos filhos para tomar vacina. A vacina dói. Eles vão lá, eles vão sair de lá chorando porque dói. Mas por que fazemos isso? Para protegê-los de uma dor pior, de um perigo maior. Então, eles têm uma dorzinha da vacina, sim, mas isso é muito melhor do que a doença que talvez virá se eles não tomarem a vacina. A disciplina é assim. Sim, provoca uma dor de perda de privilégio, uma dor, mas isso entra na cabeça deles. O pecado dói. Fuja do pecado. O cirurgião faz isso quando retira um tumor, um câncer da pessoa. Dói demais, tem período de recuperação, mas é muito melhor do que os resultados se não cuidar disso. No próximo programa, nós vamos trabalhar várias formas de disciplina e distinguir entre consequências naturais, como ralar o joelho, que você falou, e as consequências estruturadas em que os pais vão administrar essa dor para que a criança caia fora do pecado e corra até Jesus. Mais um programa, Palavra e Família, essa vez sobre disciplina.